Olá, pessoal. É uma noite muito agradável hoje. Estão felizes? Então, vamos abrir as nossas Bíblias. Por favor, abram no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 6. João, capítulo 6, a partir do versículo 1. Se todos acharam, eu vou ler. João, capítulo 6, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também, igualmente, os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é, verdadeiramente, o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Lemos até o versículo 15. Pessoal, Deus está vivo no meio de nós. E não importa quem seja, é muito importante conectar o coração com Deus. Se não conectar o coração, nada tem sentido. Por mais que eu tenha um ótimo aparelho de telefone, se pelo número telefônico eu não consigo me conectar com a minha esposa, aquilo não tem utilidade para mim. Nós temos a utilização do telefone quando ele está conectado. A vida espiritual também é assim. As pessoas podem frequentar a igreja, orar, ter seu zelo e esforço, mas se o coração não estiver conectado, nada vale. Vocês viram há pouco o irmão que conduz os louvores, né? Conhece muito bem essa história. Esse irmão, ele foi pregar o evangelho num país chamado Libéria, no continente africano. E um dia me ligaram e era o pastor responsável, né, ali da Libéria. Ele falou: pastor, aqui eu estou falando da Libéria. Tem o jovem chamado John Choi. Pastor, o John Choi. Eu falei: calma, fala mais tranquilamente. Sim, pastor, eu vou falar com mais calma, mas é porque o John Choi, ele tá morrendo, o John Choi está morrendo. O médico diz que ele não vai sobreviver mais 2 horas. Eu fiquei muito assustado.
E eu perguntei para ele, será que eu posso conversar com John? Sim, pastor, claro. John, é o pastor Oxu Park. Ei, John, você escuta a minha voz? Ele respondeu, fraco, sim, pastor. Esse jovem estava numa noite ali dormindo na Libéria. Ele deixou a janela aberta, né? Colocou aquelas tendas para mosquito e estava dormindo dentro dessa tenda protetora para mosquitos. E durante a noite, acho que ele deixou o pé para fora dessa tenda e um escorpião acabou atacando o pé dele. Ele sentiu algo, ai, que dor! Ele acordou, procurou o que era, mas não tinha nada ali. Que é isso? Naquela manhã, naquela manhã, ele comentou, nossa, eu estava dormindo e durante a madrugada parece que alguém picou meu pé. E o companheiro dele falou para ele, isso deve ser um escorpião. Como assim um escorpião? Vai ter um escorpião no quarto? E o tempo passou, e no finalzinho da tarde, ele disse que ia para o banheiro, e faltando uns 10 metros para chegar ao banheiro, ele desmaiou. E quando correram para socorrê-lo, desculpa falar isso, pessoal, mas ele havia defecado e urinado ali nas calças. Ele estava morrendo. John, John, acorda, acorda! Chorando, né? Lavaram ele e levaram ele para o hospital. E os médicos, quando o viram, simplesmente cruzaram os braços e falaram: pode levar, ele vai morrer. Por favor, nos ajude. Ei, ele foi picado por um escorpião. Mesmo que trouxesse no momento da picada, é difícil garantir a vida dele. Por que foram trazer só agora? O veneno já se espalhou por todo o corpo, não tem jeito. Levem ele, levem ele. E foram para um outro hospital e falaram a mesma coisa. Só que imploraram por ajuda. Então deram uma maca para ele, colocaram um soro, só que ele teve uma parada respiratória. E os médicos começaram a fazer o pronto atendimento ali. E por umas 2 horas, tentando reanimá-lo, fizeram ele voltar a respirar. E ele novamente tomou a consciência. Só que a sua pressão estava em 30. Sua temperatura corporal era de 17 graus. Era praticamente um cadáver. E eu escutei sobre tudo isso que havia acontecido. E eu disse para o missionário, eu quero falar diretamente com o John Choi. John, você escuta a minha voz? Sim, pastor. Você foi picado por um escorpião africano. Você está morrendo agora. Mas John, me escute. Hoje pela manhã, eu li a Bíblia. E no livro de Isaías 40, versículo 31, a palavra da Bíblia, todos os 66 livros da Bíblia são as palavras de Deus. E Deus jamais mente. E você sabe o que está escrito em Isaías 40, 31? Diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Deus jamais mente. John, espere em Deus. Olhe para Deus. Então Deus irá te dar novas forças. Você precisa de novas forças para vencer o veneno do escorpião. E Deus prometeu que se você esperar nele, Ele vai te dar novas forças. Deus não mente, John. Ele estava morrendo, pessoal. Não tinha nenhuma esperança. Quando ele partiu do aeroporto de Dallas para o país onde ele estava, ele havia recebido um grande abraço do seu pai, bem apertado. E ele se recordou daquilo. Antes de morrer, eu queria novamente receber o abraço do meu pai. Ele sentiu isso, mas como? Não tinha jeitos. E eu disse para o John, Deus, ele não mente. Para você vencer o veneno do escorpião é necessário novas forças. Então espere em Deus. E a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor
renovam as suas forças, então você vai conseguir vencer o veneno do escorpião. E ele escutou isso. E o John disse: Deus, eu espero em ti. Eu olho para ti. Me ajude. E assim ele adormeceu. No hospital tinha uma enfermeira que estava ali no turno dela na noite e ela estava cochilando. E ela acordou, nossa, já está de madrugada. E aquele jovem de ontem deve ter morrido já. Ah, eu tenho que tirar o corpo dele da sala. E ela foi lá vê-lo. Só que tinha algo incrível acontecendo ali. A pressão dele, que estava muito baixa, estava voltando ao normal. E ela ficou muito surpresa, assustada. Ela correu para a sala do doutor. Doutor, vem aqui. O que que foi? O que que foi, enfermeira? Vem aqui, olha para isso, doutor. O que foi? E quando o doutor viu, também ficou muito chocado. Ei, enfermeira, o que que você fez? O que que você fez? Como isso é possível? Não fiz nada, doutor. A pressão dele estava voltando ao normal. E no dia seguinte, quando amanheceu, John Choi acordou falando: Nossa, que bom, né? Perguntaram: Você está bem? Sim, estou ótimo. O pé dele, que havia sido picado pelo escorpião, começou a gangrenar, né? Só que foi feito um tratamento e ele voltou para os Estados Unidos muito bem. Hoje, ele conduziu os louvores aqui. Sempre que o vejo, eu fico muito, sabe, grato. Pessoal, Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo o sempre. Só esse microfone aqui, ele funciona pela eletricidade. Se não tiver eletricidade, tudo passa a não funcionar. Se está conectado com a eletricidade, esse microfone também é útil, ele vive, ele funciona. É muito incrível. Dessa mesma forma, pessoal, Deus está vivo. E se os seus corações se conectarem com Deus, assim como quando a energia elétrica está conectada pelo cabo, a energia pode trabalhar, a força de Deus, o poder de Deus também pode agir na vida de vocês. E não importa em qual problema vocês estejam, aquilo não será um problema. A Bíblia mostra muito bem sobre isso. Em João capítulo 6, sabe, no texto que lemos hoje, Jesus Cristo estava ali na montanha para poder pregar a palavra. E 5.000 pessoas estavam ali reunidas para escutá-lo. E Jesus teve que alimentá-los de alguma forma. Mas ele perguntou para Filipe: Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Pensem, pessoal. Vamos supor, aqui é Los Angeles, né? Aqui é uma grande cidade. Vamos supor que eu diga: olha, eu vou te dar dinheiro. Me traga pão para 5.000. Vocês conseguem encontrar com facilidade? Vocês podem garantir isso? Pão para a quantidade de 5.000 pessoas? É impossível. E ainda mais, imagina eles no campo. Como seria possível? Não tem jeito. Então, o que nós devemos fazer? Pessoal, trabalhem esforçadamente. Mas quando não puderem fazer, quando faltar sabedoria em vocês, quando vocês estiverem exaustos e não tiverem como resolver, pessoas, estendam suas mãos e clame por Jesus. Esperem em Jesus. E a partir desse momento, Ele vai passar a trabalhar por vocês. O incrível é que Jesus Cristo perguntou isso para Filipe. Mas Filipe, mesmo sendo um discípulo de Jesus, mesmo estando sempre acompanhando ele, nunca tentou fazer algo dependendo do poder de Jesus. Jesus Cristo desejava que Filipe confiasse no trabalho dele, que Filipe dependesse dele. Por isso, Jesus Cristo fez essa pergunta: como conseguiremos pães para alimentar esses 5.000? Pessoal, isso não é possível nem aqui na cidade de Los Angeles. Imagina eles, aonde? Lá no campo. Como eles poderiam conseguir comida para alimentar 5.000 pessoas? Jesus Cristo disse: Senhor, o Senhor deve fazer. Quer dizer, Jesus Cristo desejava que Filipe tivesse esse coração. Mas Filipe, ele disse: Senhor,
mesmo com 200 denários faltariam. Só para que ele fala essas coisas? O que adianta ele ter essa teoria, esse cálculo exato? Ele vai conseguir alimentar alguém? Não vai. Só muitas coisas assim acontecem na nossa vida. Se não tivéssemos esses problemas, essas dificuldades, essas impossibilidades, essas desesperanças em nossas vidas, realmente não é necessário termos Jesus em nossa vida. Mas diariamente nós temos isso. Sempre temos coisas que nos dá sofrimento, nos dá tristeza, trabalhos de morte, tem sempre problemas acontecendo. Pessoal, se nós conectarmos esses problemas com Deus, Filipe, ele tinha que alimentar 5.000, mas não tinha Deus no coração dele, não tinha Jesus em seu coração. Ele só via o seu cálculo humano. Mesmo com 200 denários, faltará. Só mesmo indo buscar pães com aquele dinheiro, ele demoraria dias. Mas André não foi assim. Olha, Senhor, aqui eu tenho 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Mas ele entregou aquilo para Jesus. O Senhor pode, o Senhor pode. Então, André era uma pessoa conectada com Jesus. E sempre que se deparava com algum problema, ele conectava aquele problema com Jesus. E dessa forma, ele por muitas vezes experimentou a graça de Deus, o trabalho de Deus. Só, foi incrível. Quando eu estava em Kimcheon, nós havíamos alugado uma casa ali para vivermos e fazermos como igreja. Aqui na Coreia, nós temos essa regra de caução, né? É um depósito. Quando se aluga uma casa, você tem que depositar cerca de 80% do valor da casa para o dono da casa. E aí sim o dono ele pode, né, alugar aquela casa. E quando você sair daquela casa, você devolve a casa para ele e você toma de volta o dinheiro que você havia, né, entregue para ele. Existem essas regras aqui na Coreia. Então, teve isso, né, de darmos 80% do valor da casa e depois íamos receber. E nós precisávamos de uma casa naquela época e fizemos isso para alugar. Mas Deus, já que o pastor Oxo Park aqui não tinha fé, Deus, eu acho que ele desejou me ensinar um pouco a fé. Então, o dono da casa, ele se envolveu com jogos de aposta e começou a ficar com muitas dívidas. E aconteceu dele penhorar a casa dele, que é a que eu estava morando, no banco, e fugiu. Então, nós não podíamos receber de volta o calção que havíamos depositado para ele porque ele havia fugido. E a casa estava sendo tomada pelo banco, então nós tínhamos que sair daquele lugar. E eu fiquei muito difícil, não tínhamos nada de dinheiro. E num certo dia, né, naquela época, eu subi no sótão da casa ali e fiquei orando para Deus. Sim, porque era importante a gente receber o dinheiro, tudo bem, mas isso era um segundo problema, porque o maior problema era ter que sair daquele lugar. Nós não tínhamos dinheiro para alugar outra casa. E naquela manhã, né, eu me apressei porque eu tinha que ir para a Tegu fazer uma conferência e o gerente do banco, ele me procurou naquela manhã. Oi, senhor, tudo bem? Eu falei, oi, gerente, tudo bem? Me desculpe. Eu sei que eu devo sair da casa, mas eu não estou preparado e agora eu tenho que ir para a conferência. E ele falou, pode ir, pastor. Só que ele me seguiu, né? E ele também comprou uma passagem, né? E subiu no mesmo ônibus que eu. Ele começou a conversar comigo. E eu, né, até aquele momento, eu não tinha dito para ele que eu era uma pessoa, né, que acreditava em Deus, que eu era cristão. Mas, naquele momento, Deus me deu esse coração. Calma aí, quem tem que resolver este problema? Deus tem que resolver este problema. Mas eu falei de Jesus para ele? Eu falei de Deus para ele? Não. Então eu decidi e falei. Eu falei, senhor gerente, me desculpe, me perdoe por esse problema. Eu queria resolver, mas não tenho dinheiro para resolver esse problema.
E eu falei isso para o meu senhor, mas ele não me retornou ainda. Você tem senhor? Ele ficou muito feliz com isso. Eu falei, sim. E onde ele mora? Ele falou, ele mora no céu. Jesus é o meu senhor. E ele falou, ah, entendi. Eu vou voltar então. Então, Senhor, por favor, ore bastante para que o seu Senhor lhe atenda. E ele voltou para a casa dele. Estava muito ocupado, né? E sempre ficava receoso, preocupado com aquele fato. Num certo dia, estava orando, só que me veio esse sentimento: ei, para de ficar só orando e procure uma casa, né? Então eu tomei o café da manhã naquele dia e saí para procurar um lugar e achei um sobrado muito bom. Eu perguntei quanto que custa aqui. Ele falou naquela época, né, US$ 200. Só que eu não tinha 10 centavos no bolso. Eu voltei para casa e o tempo passou. Eu acho que depois de uns 6 meses ao total, tinha tanta coisa para fazer, tantos trabalhos a desenvolver e esse problema ainda não tinha se resolvido. E eu orei. E me veio esse pensamento: e aquele prédio que você viu, aquela casa, aquele sobrado? Ai, Deus, é muito bom, é muito bom. Mas com certeza já deve ter sido alugado. Aí eu fui ver e ainda estava lá para ser alugado. E quando eu fui visitar a casa, só tinha umas crianças ali dizendo que os adultos da casa voltariam à noite. Então eu voltei à noite e me encontrei com o dono da casa. E eu disse para o dono da casa tudo o que eu estava passando. Eu falei: olha, eu sou servo de Deus e eu vim aqui a essa cidade para pregar o evangelho. E uma pessoa acabou me passando a perna e eu tinha dado US$ 200 de calção ali na casa onde estamos, mas ele fugiu e passou a casa para o banco. E eu não tenho para onde ir agora. Eu orei para Deus e senti que Deus iria me permitir essa casa para pregar o evangelho, mas Senhor, eu não tenho dinheiro. Porém, eu desejo que o Senhor me entregue essa casa. É uma loucura dizer isso, na verdade. É uma piada. Sabe, por várias vezes ele riu e era compreensível. Só que ele ficou parado, ele fechou os olhos, começou a pensar. Eu acho que ele ficou uns 5 minutos de olhos fechados, assim, pensando. Depois abriu os olhos e disse assim para mim: olha, eu sou o ancião da igreja Tidjá, ali da cidade de Tidjá. E se o servo de Deus está aqui dizendo que vai usar esse sobrado, como eu vou rejeitar, sendo que Deus me deu esse prédio, esse lugar tão bom? Por favor, use, pastor. Só por muitas vezes eu experimentei o trabalho de Deus, mas, sabe, naquele dia, a criança, né, a filha daquele senhor, estava no quarto, ao lado, e ela estava tocando piano. Algumas semanas atrás eu encontrei com ela e ela estava com 50 e poucos anos. Naquela época ela tinha 7 anos. E ela estava tocando uns louvores no piano. Nossa, eu me senti como se estivesse no céu. E eu fiquei muito feliz. Só que eu ia embora e ele falou assim: "Olha, pastor, só que quando o senhor puder, quando o senhor vier, fica feio, né, se o senhor vier de mãos vazias. O senhor pode trazer qualquer valor?" E eu falei assim: "Sim, US$ 80. E ele falou: "Tudo bem, ótimo." E depois eu fiquei pensando: meu Deus, para que eu fui falar isso? US$ 80, da onde eu vou tirar US$ 80? Eu procurei, né, o gerente do banco e contei tudo o que havia acontecido. E ele falou: nossa, Pastor Park, me desculpe ficar, sabe, tendo que te pressionar. E olha, eu vou me eleger agora a deputado e eu quero te ajudar, sabe? Ele começou a contar um dinheiro e colocou no meu bolso. Eu não fui contar na hora, na frente dele, né? Mas eu tirei, depois que eu saí do banco, eu tirei do bolso e
eu contei e tinha US$ 10. Naquela época, US$ 10 aqui na Coreia era um dinheiro muito grande. Então eu voltei para casa onde eu estava e depois uma senhora me procurou. E quando eu ouvi, era uma senhora que havia, alugado, feito um contrato para alugar a sua casa para nós há muito tempo atrás, e ela havia também recebido US$ 50 de caução, mas ela cancelou o contrato e eu não pude receber aqueles US$ 50 de volta porque ela também não tinha dinheiro. Por várias vezes, eu fui tentar cobrar, mas ela não tinha realmente condições de pagar, então eu deixei. Mas ela havia me procurado e ela me entregou o dinheiro, né? Eu havia esquecido, havia deixado qualquer possibilidade de receber o dinheiro dela porque eu percebi que ela não tinha condições nenhuma. Mas ela, naquele dia, me trouxe US$ 40 e ela falou: Pastor, me desculpe, eu tenho muitas dívidas hoje. Eu não consigo pagar todas as pessoas que eu estou devendo, mas o senhor eu quero quitar. Ela me trouxe os US$ 40 que ela tinha. Então, com mais aqueles US$ 10, eu completei US$ 50. Depois, um amigo meu, ele passou, ele falou: Olha, eu escutei que você está com dificuldade, né? Olha, eu não tenho muito dinheiro, mas eu tenho US$ 20 sobrando. Por enquanto, usa. Se der, você paga. E ele me deu aqueles US$ 20, então completou US$ 80. E tinham 8 irmãos que trabalhavam comigo, na igreja. E eu falei: Olha, procurem todo o dinheiro que vocês têm. E todos, começaram a tirar as moedinhas e completamos US$ 8,6. US$ 8,60 e assim, de uma forma, completamos os US$ 80. No dia da mudança, eu pedi para os irmãos fazerem a mudança e eu fui pregar o evangelho. Eu visitei uma casa e preguei o evangelho o dia inteiro. Quando deu umas 5 horas da tarde, eu estava me aprontando para ir embora, e estava chovendo muito. E a pessoa que me recepcionou, ela falou: Olha, pastor, eu não tenho um guarda-chuva para lhe oferecer, mas espere aqui até a chuva parar. Mas eu falei: Não, senhora, tudo bem. Eu quero caminhar na chuva. Pessoal, Jesus Cristo, quando vivia em Jerusalém, ele não tinha uma casa, ele não tinha um quarto ao menos para ficar. Então eu peguei minha Bíblia, coloquei por baixo do paletó e, sabe, caminhando na chuva, no meu coração eu pensei: Jesus Cristo não tinha uma casa enquanto estava em Jerusalém. Ele não tinha uma casa para descansar. Pregava o evangelho o dia inteiro, depois ia para o Monte das Oliveiras. Jesus Cristo, como ele passou os dias de chuva? Jesus Cristo não teve ao menos um quarto para ficar. Quem sou eu para ter uma casa? Sabe, eu voltei com lágrimas no rosto. Eu, pessoal, por mim, não tenho nenhum poder. Só que em 1962, no dia 7 de outubro, eu tive a convicção da remissão dos pecados. A cruz de Jesus e comigo não tinha nenhuma relação até aquele dia. Não teve nada que aquela cruz representava na minha vida. Só que um dia, o meu coração se conectou com aquela cruz. Ah, Jesus Cristo morreu naquela cruz por mim. Os meus pecados foram lavados naquela cruz. Então, por mais que aquela cruz sempre estivesse ali, no meu coração não tinha essa ligação, por isso eu acreditava ser pecador. Só que em 1962, o meu coração se conectou com a cruz de Jesus. E a cruz me remiu dos pecados. O sangue derramado ali. Só desde então, sim, eu tive muitos problemas. Mas se nós conectarmos qualquer problema que seja com Jesus Cristo, tá, Ele pode. Nós tentamos, nos esforçamos e tem vezes que não conseguimos. Então, Jesus Cristo pode. Tem um irmão chamado Kim Chung-an, que teve câncer. Ele estava internado no hospital e um dia me ligaram. Olha, pastor, eu sou aqui de Jeonju e o irmão Kim Chung-an, ele está com câncer agora e está internado há mais de um ano no hospital. E o médico, ele disse que ele não vai sobreviver mais 2 dias.
É nosso irmão, pastor, sabe? Isso me dói o coração. E tinha um irmão também, né, em Jeonju, e eu pedi para ele visitar aquele irmão que estava internado. E ele conversou com o médico, e o médico realmente disse que não tinha mais jeito. E ele me relatou isso: olha, pastor, eu acho que realmente dessa vez não tem jeito. E era um domingo. Então eu prestei o culto de domingo pela manhã na igreja e eu tinha que ir para Gwangju para fazer o culto da noite. Então eu, a minha esposa e meu filho, nós três, né, fomos para Gwangju. Só que eu pedi antes da partida para minha esposa para irmos uma hora mais cedo para passar naquele hospital e ver como o irmão estava. Então nós saímos com uma hora de antecedência, né? Demoramos umas 3 horas e chegamos ali no hospital universitário onde ele estava internado. E quando eu cheguei na sala onde ele estava internado, aquela sombra da morte estava dominando aquele quarto. O irmão ainda não morreu. Naquela época, o irmão ainda não tinha morrido, mas não dava para reconhecer se ele estava vivo ou morto. A mãe dele só chorava na frente dele e a esposa dele também, só de cabeça baixa, não conseguia fazer nada. Quando eu entrei na sala, ela só me olhou assim, novamente abaixou a cabeça. Então, a sombra da morte estava dominando aquele lugar. E eu pensei, se neste momento, aqui agora, não fosse eu, o pastor Oksupark, mas se Jesus estivesse aqui, o que será que aconteceria? Jesus, será que ignoraria esse irmão do jeito que ele está? Ei, fique bem, irmão, tá? Tchau, eu vou embora. Com certeza, Jesus Cristo não iria fazer isso. Jesus Cristo iria curá-lo. Se Jesus Cristo estivesse ali, com certeza ele seria curado. Ah, é verdade, né? E aí eu pensei, mas Jesus está no meu coração. Então surgiu aquela fé de que Deus iria trabalhar, que Jesus iria curá-lo. Os médicos estavam dizendo que ele não poderia sobreviver mais 2 dias e que estava realmente perto o dia da morte dele. Não tinha outro jeito. Tanto os médicos, os familiares, só podiam se lamentar e chorar por ele. Mas eu conectei esse problema com Jesus. Eu falei gritando para ele, irmão Kim Chung-an, ei, irmão Kim Chung, olha para mim. Oi, pastor. Oi. Irmão, você está com câncer e por isso está morrendo. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Hoje eu li a Bíblia e se Deus estiver presente na nossa vida, o seu câncer não é problema nenhum. Pessoal, imaginem que a minha conta bancária está cheia de dinheiro. Meu filho está em muita dificuldade. Só que o dinheiro não tem nada a ver com ele. Mas o que eu tenho que fazer então? Transferir o meu dinheiro para a conta do meu filho. E aí o meu filho vai poder utilizar o dinheiro, na verdade. É a mesma coisa. Só Jesus Cristo tem muito poder. Mas nós não temos poder. Então, perante um pequeno problema, nós sofremos, passamos por dificuldades. Mas quando o nosso coração se conecta com o coração de Jesus e nos tornamos em um, o poder de Jesus passa a ser o meu poder. E eu disse para o irmão Kim Chung-han, olha, presta atenção, irmão. Se o teu coração se conectar com o coração do Senhor Jesus, essa doença não é problema. Presta atenção. Eu frequentemente leio o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, os livros do Evangelho. São esses 4 que compõem os livros do Evangelho. E ali, Jesus Cristo, nunca, mas nunca ele fingiu não ter visto ou ignorou um enfermo. Não importa quem seja. Jesus Cristo nunca olhou um enfermo e falou, nossa, eu estou muito ocupado agora. Eu não gosto de você. Você não me obedece. Vai embora. Jesus Cristo nunca agiu dessa forma. Não é verdade, pessoal? E o importante é o que eu disse depois. Porque a Bíblia diz que Jesus
é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Como, pessoal? Para sempre. Amém? Então, se é esse Jesus, só olhando o irmão Kim Chung-han ao morrer ali, será que Jesus Cristo vai simplesmente falar, mas eu estou ocupado hoje, pode deixar ele aí? Lógico que não, eu senti que Jesus Cristo com certeza o curaria. Por isso eu falei para o irmão Kim Chung-han, irmão, Jesus Cristo nunca ignorou um enfermo na Bíblia. E hoje, quando eu vim aqui, vamos supor que não sou eu que esteja aqui, se Jesus estiver aqui. Será que Jesus Cristo, vendo você morrer, vendo a sua mãe e sua esposa chorando, ele simplesmente ia falar, eu vou embora, estou muito ocupado? Lógico que não, irmão. Ele com certeza iria te curar, não é verdade? Então, irmão, sabe, una o seu coração com Jesus. Se você tiver a mesma fé, o mesmo propósito de Jesus, o coração de Jesus, ele quer te curar, ele pode te curar, ele deseja isso. Então para de ficar pensando diferente de Jesus, que você irá morrer, eu estou morrendo. Sim, você está morrendo, mas essa é a sua situação e Jesus Cristo, ele quer te curar, ele quer te salvar. Creia nisso, irmão. E assim, o coração dele se uniu com o coração de Jesus. E eu falei, irmão, não será o teu problema, é o problema de Jesus. Então, nesse câncer não é problema, você entendeu, irmão? E ele falou assim, sim, pastor. Eu falei, vou orar por você. Coloquei minhas mãos sobre a cabeça dele, orei. E eu falei, olha, levanta logo, tá? Eu vou embora. Só depois de uma semana, mais ou menos, eu estava tomando café e me ligaram. Eu atendi e o irmão falou, irmão, pastor, eu sou o irmão Kim Chung-han. Eu falei, você não morreu ainda, irmão? Lógico que não, pastor. Ele falou, pastor, eu fiz os exames ontem e os médicos disseram que não encontra em lugar nenhum do meu corpo uma célula cancerígena maligna. Eu vou ser liberto agora, eu vou receber alta. E depois de umas 2 semanas, no culto de domingo da nossa igreja, ele veio e ali ele deu o seu testemunho de como foi curado, quando estava morrendo do câncer, como é que Deus o salvou. Pessoal, o importante, por exemplo, tem a locomotiva, ali do trem. E os carros que estão ali conectados a essa locomotiva, já que estão conectadas, por mais que ela não tenha tração nenhuma por si só, por mais que ela não tenha motor, ela vai. Aqueles que não estão conectados, ela não se mexe. Só em si, seus corações se conectarem com o coração de Jesus, o poder de Jesus, a sabedoria de Jesus e o amor de Jesus se torna de vocês. Amém. Amém. Vocês serão pessoas incríveis. Nós não seremos os mesmos de antes. Aquele irmão testemunhou perante toda a igreja e todos ficaram muito tocados. Eu posso passar a noite inteira dando exemplos assim, testemunhos assim. Quando escutaram que eu ia vir para os Estados Unidos, a irmã Kim Yoon-ok, ela falou, pastor, eu escutei que o senhor está vindo para os Estados Unidos. E ela se mudou, de Kansas City para Washington, E aquela irmã também, há pouco tempo atrás, por causa do câncer, quase perdeu a vida. Só que ela sempre cria no que eu falava para ela. E um dia ela foi curada perfeitamente. Hoje ela está muito saudável. Ela era professora, tinha deixado a profissão para cuidar da doença e agora voltou a trabalhar. Dessa vez ela me ligou, nós conversamos e o marido dela é um ex-soldado americano que participou na guerra da Coreia e eles se conheceram, namoraram, se casaram. E eu falei, olha, ingressem na escola de teologia, estudem agora a palavra de Deus.
E eu falei, você assim prega o evangelho para o seu marido. E ela ficou muito feliz. Só se os seus corações se conectarem com o coração de Jesus, a remissão dos pecados, se estiver conectado ao meu coração, se a cruz de Jesus estiver conectada ao meu coração, foi ali o local que meus pecados foram lavados. Só que tantas igrejas, tantos membros de igrejas hoje ainda dizem ser pecadores. Por quê? Aquela cruz não estão conectadas ao coração deles. Se eles se conectarem, eles vão saber que não são pecadores. Só depois conectei a cruz no meu coração, eu recebi a remissão dos pecados, e não somente isso, em tudo que eu faço, Deus sempre tem me ajudado. Ontem, conduzi 2 conferências em Dallas e muitas pessoas, muitos pastores se reuniram. Eu fiquei muito grato e todos ficaram muito tocados pela palavra. O importante, pessoal, é nós sabermos que é muito diferente sabermos teoricamente e aquilo realmente estar conectado ao nosso coração. Nós chamamos de fé aquela condição onde o nosso coração está conectado com o coração de Deus. Se nós nos conectarmos com a sabedoria de Jesus, só aquilo é de vocês. Se vocês conectarem com o poder de Jesus, aquilo é de vocês. A santidade de Jesus, se vocês estiverem conectados com a santidade, será de vocês. A justiça, se os seus corações se conectarem com a justiça de Jesus, aquilo é de vocês. Só tinham que alimentar 5.000 pessoas. Não tinha jeito, não tinha como. Jesus Cristo perguntou a Filipe, onde compraremos pães para dar-lhes a comer, né? Ele deveria ter dito, Senhor, o Senhor que tem que resolver esse problema. Como é que nós iremos conseguir alimento para tanta gente? Nós não temos jeito, o Senhor tem que fazer. Sabe, Jesus Cristo esperava escutar isso de Filipe. Entendem isso, pessoal? Mas Filipe disse, Senhor, sabe, não bastariam 200 denários para comer cada um o seu pedaço. Mas o que adianta isso? Ele não tem nem o dinheiro, e mesmo se tivesse, ele não tinha onde conseguir aqueles pães. Então, é uma teoria apenas. Porém, André foi diferente. André, ele disse, Senhor, tem aqui 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? O que isso significa? Senhor, faça por nós. Sabe, ele está ciente que 5 pães de cevada e 2 peixinhos não vai alimentar aquela multidão. Mas ele diz isso porque ele sabe que se o Senhor fizer, ele é capaz. E Jesus Cristo começou a trabalhar. Pessoal, eu não tenho mérito nenhum, não sei fazer as coisas. Mas tudo que eu encontro na minha vida, todos os problemas, eu conecto com Jesus. Eu tinha muitos pecados. Em 1951, a minha mãe faleceu. No mês seguinte, meu irmão teve que ir para o exército. Meu pai também foi recrutado para ajudar. A minha irmã mais velha tinha 15 anos, a outra 13, eu 8 anos, meu irmão 4 anos. Nós passamos muita fome naquela época. Depois que eu completei 10 anos, 15 anos, a minha barriga era inchada e todo magro, né? Porque a gente comia qualquer coisa, não tinha nutrientes. Então meus braços eram muito finos, minhas pernas muito finas e realmente passávamos muita fome. Foi uma época muito escura. Quando eu completei meus 15 anos, comecei a entrar, né, na plantação dos outros para roubar milho, batata, maçãs. E sempre estava pedindo perdão pelo pecado. Senhor, perdoe meu pecado. Eu tinha muito pecado, eu tinha certeza que ia para o inferno. Eu conhecia a cruz, eu sabia sobre a cruz, mas não estava conectado ao meu coração. Pessoal, por exemplo, eu tenho esse relógio aqui, mas se eu deixo esse relógio em casa, ai, que oração, que oração, que oração. Eu não tenho como ver as horas naquele relógio que eu deixei em casa. Mas já que eu trouxe o relógio, eu estou usando o relógio, eu posso, com facilidade, ver o horário. Só Jesus Cristo deu tudo a vocês. Mas se os seus corações não se ligarem com Jesus, mesmo Jesus tendo morrido pelos nossos pecados na cruz, ainda pensamos ser pecadores. Muitas pessoas têm uma vida espiritual assim. Se Jesus estiver conectado com o meu coração,
Já que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, já que ele foi castigado, então meus pecados foi lavado, né? A pessoa vai ter essa fé. É uma diferença pequena, mas por mais que frequentam igrejas, as pessoas que não têm o seu coração conectado com a cruz, não importa o problema que se encontre, aquilo se é apenas uma teoria, não tem como agir na vida dele. Pessoal, não importa quem seja, se hoje, se vocês se conectarem com o coração de Jesus, o poder de Jesus passa a ser de vocês. A justiça de Jesus passa a ser de vocês. A sabedoria de Jesus passa a ser de vocês. O amor de Jesus é de vocês. Não é verdade, pessoal? Se, por exemplo, cortarem meu dedo, não vai fluir sangue, não vai chegar nutrientes, então não tem como ser utilizado. Mas já que está conectado, sabe, eu sinto a dor nesse dedo, eu posso utilizá-lo. É a mesma coisa. Se nós temos um coração desconectado com Jesus, não importa qual problema você encontre, Jesus Cristo não tem como te ajudar, não tem como agir por você. Porém, se o teu coração se tornar um com Jesus, todos os problemas que vocês encontrarem será de Jesus. No último ano, no mês de março, nós estávamos preparados para fazer o CLF em Nova York e escutamos no jornal que os Estados Unidos poderiam não aceitar a entrada de coreanos no país por causa, né, do início do coronavírus naquela época. Então, eu me antecipei 20 dias e cheguei primeiro aqui nos Estados Unidos. Passei uma semana fazendo reunião de ministros aqui com os pastores. E na segunda semana eu fui para Atlanta, Washington e Filadélfia e fiz essas conferências, né, para os líderes cristãos dessas cidades. E muitas pessoas escutaram o evangelho, muitos pastores vieram me conhecer. E depois da conferência em Filadélfia, eu estava preparando para voltar para Nova York, só que o governador de Nova York, ele deu um anúncio dizendo que seria proibido qualquer tipo de evento que reunisse mais de 200 pessoas. Nossa, o evento era para 3.000 pessoas. E se nós dividíssemos para grupos com 200 pessoas, não tinha como conduzir o evento. Então, eu voltei para a Coreia e nós tivemos, né, nosso culto de Páscoa, que geralmente fazíamos num grande ginásio esportivo, só que era proibido fazer devido à pandemia. Então, decidimos fazer pela internet e fizemos a tradução em 6 idiomas. Eu pregava em coreano e eles transmitiam em 6 idiomas diferentes, em russo, chinês, inglês, coreano, francês, espanhol. Foi feito dessa forma. E eu fiquei completamente assustado, porque a cada momento de culto, 2 milhões de pessoas assistiam ao nosso culto. Geralmente, quando nós fazíamos nossos cultos de Páscoa, reuníamos 20, 30 mil naquele ginásio. E depois, no mês de maio, fizemos a grande conferência e eu fiquei completamente assustado com o que eu vi. Porque 276 emissoras no mundo inteiro estavam transmitindo as minhas pregações. E nós calculamos a quantidade de espectadores, de telespectadores, e foi mais de 1 bilhão de pessoas que assistiram às minhas palestras, às minhas pregações. No outono, 556 emissoras transmitiram minhas pregações. E em uma emissora, eles começaram a transmitir, mas não, eles pararam no meio, né? E os telespectadores começaram a questionar: por que vocês pararam? Por que vocês pararam? E eles voltaram a fazer a transmissão. Pessoal, isso é verdade. E até eu fiquei com dificuldade de acreditar. Será que isso é possível? Eu questionava. Pastores do mundo inteiro, na semana passada, foram reunidos pastores, né, que utilizam o idioma inglês na África, e fizemos uma videoconferência que também foi
transmitido em muitas emissoras. E só aqui nos Estados Unidos nós temos 49 estações de TV transmitindo as minhas pregações. Eu nunca havia conversado diretamente com um diretor de TV. Uma vez eu fiz uma entrevista na CTN e dessa vez também na emissora Enlace. E eu fiquei muito surpreso porque muitos telespectadores já haviam escutado minha pregação, eles me reconheceram. E o mais incrível é que mais de 800 mil líderes cristãos, não só aqui dos Estados Unidos, do mundo inteiro, né, escutaram o Evangelho e estão nos apoiando em nossos trabalhos. Pessoal, eu só prego do jeito que eu estou fazendo aqui agora. Só todos têm problemas da mesma forma. Vamos supor que tem uma bela moça. Ela é muito bonita. Ela é muito amável. Então, se eu me caso com ela, estou conectado com ela. Mas se eu não me casar com ela, ela é só uma qualquer, não é verdade? Vocês estão casados, não é verdade? Então, se amarem e se casarem, estão conectados. Se não, são estranhos. Jesus também. Se estiverem conectados com o coração de Jesus em seus corações, de coração, pessoal, vocês devem crer em Jesus. Jesus Cristo, Ele vai curar minha doença. Muitos testemunhos assim existem na nossa igreja. Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Então, meus pecados foram lavados. Porque a Bíblia afirma que foram lavados. Daqueles que estão conectados com essas palavras, sabem que aquilo é dele. Mas aqueles que não estão conectados, meu Deus, eu sou pecador, eu menti hoje. É pecador. Se os seus corações estiverem conectados com o coração de Jesus, só em 1962 eu também menti muito, eu roubei muito, eu achava ser pecador. Mas vendo a Bíblia diz que Jesus Cristo não se lembra dos meus pecados, que já foi tudo lavado, que eu sou justo. E se o Senhor está dizendo que eu sou justo, eu sou justo. Se Ele diz que eu sou santo, eu sou santo. Se Jesus Cristo diz que não reconhece mais meu pecado, então não tenho mais pecados. Eu disse, eu sou justo. Jesus Cristo passou a trabalhar no meu coração. E eu fiquei muito surpreso. Muitas pessoas hoje conhecem teoricamente sobre Jesus, dizem que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, mas ainda dizem ser pecadores. Então, o que tem a ver a cruz com a vida dessa pessoa? O que Jesus Cristo tem a ver comigo? Aquele Jesus que não conseguiu resgatar ele do pecado. Pessoal, não creiam nisso. Creiam no Jesus que resgatou vocês do pecado. Unam seus corações com ele. Porque a partir deste momento serão pessoas incríveis. Pessoal, ontem, neste horário, eu estava pregando em Dallas e muitas pessoas estavam escutando a minha pregação. E uma coisa que me surpreendeu muito é que a maioria das pessoas ali eram pessoas que frequentavam a igreja e diziam ser pecadores. Muitos pastores nos ajudaram, estão conosco. Por quê? Porque eles veem sobre a justiça de Deus, eles veem que Deus está trabalhando. Pessoal, não importa se vocês são pessoas capacitadas ou não. Só quantos problemas de vocês conectam com Deus, com Jesus? Se vocês são pecadores e Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, se Ele morreu pelo pecado de vocês, pessoal, você já não tem nenhuma ligação com o pecado. Jesus Cristo morreu na cruz pelos pecados de vocês e diz que vocês são justos. A Bíblia fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Só Deus diz que nós somos justos. Deus diz que somos justos. Se Deus diz que eu sou justo, e se eu aceito essas palavras, sou justo. Uma vez eu fui para uma reunião pastoral na República Dominicana e eu preguei para os pastores. E eu disse, eu sou justo. E um dos pastores, eles ficaram assim chocados, começaram a levantar o braço falando, pastor, eu tenho uma pergunta. O senhor nunca pecou? O senhor nunca mentiu? O senhor nunca roubou? Eu falei, roubar? Mas demais quando eu era pequeno. Todos os dias eu menti.
Então o senhor é pecador, como o senhor é justo? Eu falei, é verdade o que você fala. É verdade, eu menti, eu roubei, eu cometi muitos pecados, então é certo dizer que eu sou pecador. Mas Deus é o juiz? E se Deus está dizendo que eu sou justo, eu sou justo. Mais importante, mais interessante, pessoal. Prestem atenção. Os pastores disseram, onde está isso na Bíblia, pastor? Aí que eu dei risada. Eu pensei, vocês não leem a Bíblia, né? Porque tem na Bíblia, procurem. Com certeza está na Bíblia. E eu aposto a minha vida, eu disse. Tem ou não, pessoal? Os pastores não sabem desses versículos da Bíblia. Eu li para eles. Em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui, com certeza, somos pecadores, certo? Certo? Pecamos e carecemos da glória de Deus, somos pecadores, certo? Mas olha agora o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente, sem ter feito nada, sem ter esforço nenhum. A Bíblia fala que pelo que Jesus fez, vocês são justos. E se Deus diz que são justos, vocês são justos. E os pastores ficaram chocados com aquilo. É verdade, está escrito aqui. E eles, todo felizes, começaram a vir para o palco onde eu estava, eu pensando que eles iam me bater. Eles começaram a me abraçar, eles me chamavam de pai, me chamavam de irmão, pediram para assinar a Bíblia dele, o livro. Só muitas pessoas receberam salvação. Até hoje, muitas pessoas pensam ser pecadores. Eles colocam a cruz pendurada, eles olham para a cruz. Aqui tem cruz, aqui não tem cruz, né? Só vocês colocaram a cruz de vocês no coração, né? Sim, as pessoas colocam a cruz ali pendurada, mas não tem a cruz em seu coração. Aquela cruz onde Jesus Cristo lavou os nossos pecados, onde Jesus Cristo foi castigado pelos nossos pecados, que pagou o preço pelos pecados. Aquilo é a prova. Só, dentre vocês, alguém ainda pensa ser pecador? Então eu digo, o enfermo há 38 anos, ele sabia que não podia andar. Só que Jesus Cristo disse, levanta, toma o teu leito e anda. Até aquele momento ele viveu conforme o seu pensamento. E ele pensou, calma aí, mas o que deu de certo na minha vida seguindo o meu pensamento? Eu vou seguir a palavra de Jesus. Vamos tentar. E ele se levantou e... Nossa, eu tô de pé, eu tô de pé. Eu estou em pé, eu estou andando. Só diariamente eu experimento essas coisas. Por isso sou tão feliz pregando o Evangelho. Tantas pessoas estão junto conosco. Eu quero ter mais frequência aqui nos Estados Unidos, estar mais aqui. Nós começamos no ano passado a escola de teologia e ainda mais tivemos a licença do governo. Não é verdade? Sim. Então temos hoje a escola de teologia. Temos quantos? Agora 11 mil alunos inscritos. Todos estão aprendendo a palavra de Deus. Depois que terminarem, concluírem 11 mil pessoas. Imaginem, pregando o evangelho nos 50 estados aqui nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos irá mudar. E ainda não terminará em 11 mil, irá continuamente crescer este número, não só nos Estados Unidos, mas na Alemanha, no Brasil. Vamos enviar missionários. E eu sou muito feliz, muito grato. Só dentro do pecado. Nós estávamos morrendo. Um dia eu li num versículo da Bíblia. Eu acreditava ser pecador, porque eu roubava muito, eu menti muito e eu tinha certeza que iria para o inferno. Mas na Bíblia, Deus diz que eu sou o justo. Deus diz que eu sou o justo. Deus diz que eu sou o justo. Ele é o juiz. Então eu sou o justo. Se o juiz diz que eu sou o justo, não tenho o que questionar. Eu aceitei isso no meu coração. Eu passei a crer em Deus. E a partir desse dia eu comecei a ver Deus trabalhar na minha vida. Ano que vem eu vou completar 60 anos de salvação. Por esse tempo, eu vi Deus trabalhando e transformando o mundo inteiro. Hoje, pessoal, não importa quem seja, não importa como vocês tenham vivido.
Deixem seus pensamentos e unam os seus corações com a palavra de Deus. Então, vocês serão Jesus, porém em forma do corpo que vocês estão. Muitas pessoas serão transformadas, muitos pastores surgirão, muitos líderes cristãos, muitos jovens serão transformados, mas se não estiverem conectados com Jesus, só imagine terem muita comida em casa, muita comida, mas se não comer, você vai morrer de fome, tem que comer aquilo. Só Jesus Cristo lavou o pecado de vocês, então creiam nisso. Não digam mais ser pecadores. Porque se Deus diz que somos justos, nós somos justos. Muito obrigado. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Nós éramos pecadores sujos, mas o teu poder, por ser grande, não teve nenhuma necessidade em lavar nossos pecados. O Senhor nos fez limpo. E nós cremos nas tuas palavras. Que o Senhor possa permitir essa fé para todos e que o teu poder possa agir no meio de nós. Que não sejamos nós, mas o Senhor viva dentro de nós e trabalhe por nós. Senhor, que nos Estados Unidos, em Los Angeles, Jesus possa nascer em muitos corações e que essa cidade se torne uma cidade feliz, abençoada e poderosa por Deus. Te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.